a gente pode ter certeza que utilizar os recursos visuais em sala de aula faz toda a diferença na hora de ensinar aos nossos alunos, porque a gente consegue tanto o interesse deles, como também a gente melhora o rendimento deles, porque a memorização deles fica muito melhor. Hey, teacher! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Go Teachers! Aqui eu falo sobre estratégias para você, professor de inglês, aumentar o interesse da sua turma. Eu sou a professora Juliana Batista e o tema do nosso episódio de hoje é: utilize recursos visuais para conseguir o interesse do seu aluno. Certo? Então esse é o tema de hoje. Estamos na nossa live 5 de 10. Estamos concluindo a semana toda cheia de lives. Semana que vem tem mais. E tudo isso é um preparativo, é um aquecimento para a nossa aula ao vivo do dia 4 de fevereiro, às 22 horas. Então não fique de fora, se inscreva nesse evento que vai acontecer no dia 4. Você consegue ter acesso a ele no meu Instagram, você consegue ter acesso às novidades desse evento pelo meu canal do Telegram. Então não fique de fora. Também quem se inscrever vai ganhar um bônus, vai ganhar uma ferramenta para poder manter a motivação dos alunos durante o bimestre. Certo? Combinado? Eu vou falando mais sobre isso no meu Instagram e no meu Telegram. Então, não fique de fora. Então, eu preparei aqui para a gente hoje, o nosso tema é sobre recursos visuais. Muito se fala sobre recursos visuais dentro da sala de aula. Tenho certeza que você já ouviu falar, ou na faculdade, ou no seu curso, ou até mesmo entre os seus colegas de trabalho. Você já deve ter ouvido falar sobre recursos visuais. Mas por que tanto se fala sobre recursos visuais? Qual é o grande diferencial da gente utilizar esses recursos em sala de aula? Vou falar um pouquinho disso aqui agora com você. Vamos lá. Dá uma olhadinha nesse texto que está aparecendo aqui. A gente dá uma olhadinha, vou dar alguns segundinhos para você ver, localizar algumas palavras, pensar. Esse texto foi retirado do site da BBC News, não aquele de aprender inglês, mas o de notícias mesmo. Certo? Então, você levou um tempinho para verificar aqui, você teve que identificar quais eram as palavras, qual era o assunto principal, verificou, teve que, na sua cabeça, ir traduzindo e passando para o português, certo? Agora, eu vou te dar só 3 segundos para você olhar para essa imagem. 1, 2, 3. E aí, sobre o que era a imagem? Com certeza você conseguiu identificar que era com certeza você conseguiu identificar que se tratava, tinha ali o mar, que tinha uma baleia e que tinha umas montanhas ao fundo, certo? Então foi muito mais fácil você entender sobre qual assunto se tratava quando você olhou para essa imagem. Você olhou para essa imagem, você já sabe que é sobre uma baleia, que tem ali o mar e que tem umas montanhas ao fundo, provavelmente um espaço mais isolado, um campo. Foi muito mais rápido. 3 segundos você conseguiu identificar essas coisas que estavam presentes ali na imagem. Agora, quando eu apresentei para você esse texto, quando eu te mostrei o texto, você levou mais tempo, não foi? Porque você teve que ler cada uma das palavras, você teve que lembrar, teve que voltar ali no significado delas. Então, você levou muito mais tempo para compreender sobre qual era o assunto desse texto do que para compreender o assunto dessa imagem. Os dois, tanto o texto como a imagem, eles foram retirados do mesmo artigo da BBC News. Os dois foram retirados de lá. Então, quanto tempo você levou para entender do que o texto se tratava? A gente ficou aqui uns 5, 7 segundinhos. E quanto tempo você levou para entender a imagem? 3 segundos foi o tempo que eu mostrei aqui para você, que foi o tempo de você conseguir entender o que estava passando ali. Ambos foram extraídos do mesmo artigo, como eu já comentei, mas agora vamos pensar ali no nosso aluno. Será que o nosso aluno, se eu mostrar esse texto, nosso aluno que está aprendendo esse novo idioma, né, o inglês, que é uma coisa nova para ele, o aluno que talvez tenha essa defasagem, o aluno que tem essa insegurança, esses traumas, será que só esse texto vai ser o suficiente para o nosso aluno entender a matéria, para ele ficar confiante, para ele lembrar dos detalhes do que a gente está explicando? Então, é bom a gente pensar sempre no nosso aluno. Será que ele conseguiria entender mais rápido se a gente utilizasse uma imagem e depois utilizasse o texto como se eles se complementassem, né? A imagem e o texto, eles se conversam. Como que seria se a gente mostrasse para o nosso aluno essa imagem, da mesma forma que a gente trabalhou aqui? Com certeza é uma coisa que ele iria entender também, em 3, 4 segundos ele conseguiria entender do que se trata o assunto só de ver a imagem.
Então, isso serve para mostrar para a gente como que a imagem ela tem um impacto muito mais rápido na nossa vida, né? A gente é muito mais visual. Deixa eu só alterar aqui. Pronto. Então, com certeza foi muito mais fácil do nosso aluno, seria muito mais fácil dele entender a imagem do que aquele texto. Ele levaria mais tempo para entender o texto. Se a gente mostrar somente o texto, possivelmente o nosso aluno não vai conseguir se lembrar dos detalhes, das coisas, das quantidades de informações que ele viu ali naquele texto. Pode ser que no final do dia ele já tenha esquecido. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Às vezes eu estou passando ali pelas notícias pela manhã, eu verifico todas as notícias ali, passei, e aí chega à tarde e já não me lembro mais qual era o detalhe, onde foi que aquilo aconteceu, ou talvez que dia foi que aquilo aconteceu. Eu começo já a esquecer alguns detalhes. Porém, quando a gente tem uma imagem, a chance de eu lembrar dela pelo resto do dia, pelo resto da semana é muito maior. A gente consegue lembrar de mais informações com relação a imagens do que com relação a texto. Então, a imagem, ela facilita a nossa memorização. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o recurso visual em sala de aula, o recurso visual utilizado para o aprendizado. As imagens, fotos, figuras, elas são utilizadas para contextualizar ou fornecer o significado da palavra alvo. Então, você está explicando ali as palavras em inglês, e essas imagens, fotos, figuras, elas vão servir como uma base, elas vão servir para o aluno buscar aquele conhecimento de mundo que ele já tem e fazer essa associação da palavra em inglês com aquela imagem que você está mostrando. Conforme uma pesquisa realizada, 90% da informação transmitida ao cérebro é visual. Então, para captar todo esse fluxo de imagens, o nosso cérebro utiliza cerca de 50% da nossa capacidade. Para você ver como é uma parte que tem muita atenção do nosso corpo, do nosso organismo, é esse recurso visual. O nosso cérebro utiliza 50% da capacidade dele só para absorver essas informações que são transmitidas. Então, é uma coisa que, com certeza, é algo natural para nós, prestarmos mais atenção aos recursos visuais. Até porque, geralmente, o nosso contato com o mundo exterior acontece por meio da nossa visão. A gente utiliza, normalmente, né, utilizamos a visão para nos comunicarmos, para percebermos até aquela questão da comunicação não falada, né, não verbal, a comunicação visual, gestual, até eu utilizo muito dessa questão do gestual. Isso é muito utilizado. Então, o nosso cérebro ele já é adaptado, ele já é voltado para essa área visual, ele já é voltado para prestar mais atenção nas informações que chegam por meio de imagens, fotos, figuras. Assim como também, se a gente parar para pensar, a curiosidade dos bebês, quando eles começam ali, depois que eles nasceram, abrir os olhinhos, as primeiras coisas que eles começam a entender é por meio de estímulos visuais. Então, o primeiro contato que ele tem, ele não sabe falar, ele consegue ouvir, mas não entende ainda o significado das palavras, mas ele consegue visualizar aquilo, ele fica mais calmo quando ele está olhando, às vezes, para a mãe, às vezes para o pai. O primeiro contato do bebê é com relação ao visual, ele consegue se localizar de acordo com o visual. Até essa questão de adaptação do dia, da noite, quando tem uma rotina, começa a ter essa rotina, o próprio bebê, quando vê essa questão do escuro, né, geralmente algumas mães apagam as luzes do quarto, já para saber, para o bebê ir se localizando que aquilo é noite, ele precisa dormir. Então, esse primeiro contato, ela não fala para ele, olha, agora é noite, você precisa dormir, porque o bebê não vai entender. Porém, quando ele vê essa questão de ficar num lugar escuro, ele já remete àquela questão da rotina que ele já tem de saber que está na hora de dormir. Então, o nosso primeiro contato ali, os bebês começam a ter essa curiosidade, começam a entender, ter uma noção do mundo a partir da visão. Isso já mostra que é uma coisa enraizada na gente, é uma coisa natural, espontânea, prestarmos mais atenção no contexto visual. E, claro, isso ajuda se a gente for trazer isso agora para as nossas crianças, para os nossos alunos, a gente consegue mostrar para eles um conteúdo por meio de imagens e fazer com que eles retenham melhor esse conteúdo. Eles conseguem memorizar, conseguem absorver melhor. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que não é utilizar esses recursos visuais. Recursos visuais não é você apenas utilizar aquelas imagens, aquelas figuras que estão ali na apostila
que a gente está seguindo. Claro, ela vai ser útil, sim, a gente pode trabalhar em cima dela, e eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, como que a gente pode utilizar aquelas figuras que já estão ali no livro, mas não é a gente só se contentar com aquilo. Então, a gente não vai olhar, já tem uma figura aqui, que bom, vamos trabalhar em cima disso e vamos partir o resto da aula. Isso não é trabalhar os recursos visuais. Outra coisa é que alguns podem se apegar a esses recursos que estão só ali na apostila, porque já estão acostumados a trabalhar uma metodologia de aula tradicional. Então, os professores que já estão acostumados a só trabalhar no tradicional, que é aquela questão de transmitir o conhecimento para o aluno, e o aluno só aceitar aquilo, eles já estão acostumados, então, às vezes, eles nem trabalham aquelas imagens que estão ali. Para eles, é só um complemento que o aluno vai se divertir ali enquanto lê o texto e bola para frente. Mas não é isso. Isso não é utilizar os recursos visuais. Antes da gente falar como utilizar esses recursos como que a gente pode trazer essas informações para a nossa aula, vamos falar o porquê que a gente deve se esforçar em utilizar esses recursos. Vamos ver. Esses recursos, eles auxiliam na retenção de informações dos nossos alunos. Então, quando a gente mostra uma imagem, assim como aquele texto, se você parar para pensar agora, será que você ainda lembra todos os detalhes daquele texto? Mas provavelmente você lembra os detalhes da imagem, da baleia. Então, da mesma forma como auxilia a gente a gravar o assunto que a gente falou, também ajuda os nossos alunos a absorver, a memorizar aquele assunto. Então, essas imagens vão auxiliar na absorção da informação do conteúdo por parte dos nossos alunos. Também eles conseguem retomar dados que foram apresentados durante as aulas, quando eles conseguem associar essas novas informações, esses novos dados, com imagens. Às vezes, a gente está ensinando um vocabulário ali, uma quantidade grande de vocabulário, mas só de a gente ter trago uma foto diferente, a gente já consegue fazer com que o aluno memorize qual era a palavra que foi utilizada ali com a palavra que foi utilizada com a imagem. Isso pode facilitar a memorizar o significado daquela palavra. Então, para resumir, a visão, ela faz parte da nossa comunicação, ela já está inserida no nosso contexto de aprendizado, então, por isso, ela tem muita influência, ela tem uma influência muito forte no aprendizado dos nossos alunos. Então, a gente deve investir o máximo que a gente puder nos recursos visuais para ajudar esse aluno a ter um desenvolvimento melhor na questão da aprendizagem dele. Vamos falar um pouquinho só do exemplo que eu vivenciei, eu percebi como que o recurso visual pode ser eficaz na hora de ensinarmos os nossos alunos. Então, na escola que eu trabalhava, a gestão escolar resolveu organizar uma excursão para o centro histórico de uma cidade. Por que surgiu essa ideia de organizar essa excursão para um centro histórico? Acontece que os alunos, eles tinham estudado a questão da história dessa cidade, estava incluso no conteúdo programático, tinha uma parte que eles iam estudar sobre o contexto histórico da cidade, mas eles estavam com muita dificuldade de entender aquela realidade da época, eram outros costumes, era outra cultura, eles também não estavam entendendo como que tinha surgido o nome, a origem daquele povo. Aquilo estava causando muita dificuldade e o professor, ele percebeu isso, ele percebeu que eles não estavam conseguindo absorver essa parte da história, não estava real para eles. Então, o professor falou com a gestão escolar e organizaram esse passeio para que os alunos tivessem esse contato visual com a história ali que foi vivida, né? Já que era perto essa cidade da escola, eles resolveram organizar esse passeio para eles entrarem em contato com essa realidade. E eu fui como monitor, eu fui só ajudando ali a organizar para não virar bagunça, para os alunos terem esse momento de aprendizado, e eu pude dar esse apoio para o professor de história. E quando a gente chegou na cidade, né, lá no centro histórico, a gente foi recepcionado por um guia que nos ajudou a entender mais sobre aquela história, ele ajudou a entender mais sobre as construções, ele ajudou a entender o motivo daquelas casas, daquelas construções serem feitas daquela forma, explicou quais eram aqueles cômodos, porque eram cômodos diferentes, então era uma montagem diferente da casa de hoje, né? Não era essa questão assim de uma sala, uma cozinha. Eles tinham salas muito maiores que eles usavam para fazer recepções, festas. Dependia também da questão social daquela família, da questão financeira que eles tinham. E ele também foi explicando os materiais que foram utilizados.
explicou por que em tais construções era tal material, porque em outras era outro material. Também os materiais foram todos retirados ali daquela região. Isso foi muito interessante para os alunos, eles foram começando a entender o que montava aquela cultura, que montava aquela questão histórica que eles estavam aprendendo na escola. E esse recurso ajudou muito os alunos, o professor foi tirando uns tempos para os alunos fazerem anotações, pediu que os alunos tirassem fotos, porque depois ele trabalhou em sala de aula, ele trouxe essas informações à tona, fez um modo de debate, foi perguntando para os alunos o que eles achavam, se eles tinham entendido o contexto que tinha acontecido, por que aquele povo sofreu algumas coisas, como que surgiu, como que começou aquela cultura que ainda hoje se fala, né? Então foi muito interessante, eles viram na prática, aquilo começou a se tornar uma coisa real para os alunos, não era só mais a teoria e uma coisa difícil de eles entenderem. Eles começaram a entender na prática, começou a ser relevante para os alunos. Eles ficaram empolgados quando começaram a ver, imagina eles naquela construção, olhando ali, e o guia contando uma história que tinha acontecido ali, contando qual era o costume do pessoal daquela época, de chegar na casa, fazer tal coisa, passar por tal lugar. Eles começaram a imaginar aquilo se tornou real para eles. Então, eles ficaram muito mais empolgados, eles ficaram interessados em aprender a história. Não só a história daquele lugar, mas aquilo motivou eles a aprender a história no geral. Eles começaram a ter essa noção de como visualizar as aulas do professor, eles começaram a ter essa noção do que eles precisavam imaginar quando o professor contava, ele explicava o conteúdo dele. Então foi muito interessante. E para a surpresa boa do professor, quando ele fez a avaliação daquele conteúdo, ele falou, ele até comentou comigo, né, como eu tinha acompanhado, que os alunos tiveram um bom rendimento. Então, a maioria dos alunos tiveram suas notas boas, eles entenderam, compreenderam o assunto de forma correta. Isso mostra que os recursos visuais podem ajudar os nossos alunos a entender a matéria mais claramente. A gente pode conseguir imergir esse aluno ali naquele conteúdo que podia ser muito difícil deles entenderem. Até a questão da história, se a gente for para pensar, tem muitos detalhes, tem relação à data, relação à cultura, relação a pessoas da época. Então, o professor conseguiu transformar isso numa coisa muito mais real para os alunos. Muito importante a utilização de recursos visuais, que no caso do professor, ele utilizou os recursos visuais pessoalmente, ele levou presencialmente seus alunos para ver essa questão dos recursos. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que alguns professores acham sobre utilizar os recursos visuais em sala. Muitos professores até gostam, mas eles estão ali apegados com a metodologia de apenas transmitir o conhecimento, de apenas trazer um conteúdo para os seus alunos, então eles acabam ficando mais presos nessa questão do tradicional, e aí acabam não tendo necessidade deles utilizar os recursos, porque eles acabam não permitindo que os alunos reflitam sobre os assuntos, que cheguem às suas próprias conclusões, não utiliza debates, não utiliza a questão do pensamento crítico. Então, por estar nessa metodologia tradicional, ele acaba só preparando a aula, às vezes, muitas vezes, só baseados ali no livro ou na apostila. E com isso, eles acabam não permitindo que os alunos sejam construtores do seu conhecimento. O aluno ele não vai ter mais aquele momento de parar, analisar a imagem, de compreender, de fazer uma associação do assunto com aquele recurso. Ele não vai ter esse momento. Então, ele não vai ter essa pausa para refletir e construir e ser ativo no seu aprendizado. E isso acontece porque alguns professores acabam se perdendo às metodologias tradicionais de ensino. Alguns também não fazem isso porque eles não sabem como incluir esses recursos visuais em sala, então eles acham que aquilo que já está no livro é o suficiente, que já está tudo certo. Alguns também, aliás, a gente pode ter certeza que utilizar os recursos visuais em sala de aula faz toda a diferença na hora de ensinar aos nossos alunos, porque a gente consegue tanto o interesse deles, aquilo consegue se tornar uma coisa mais real, faz parte do universo do nosso aluno, como também a gente melhora o rendimento deles, porque a memorização deles fica muito melhor, eles conseguem visualizar aquele assunto de uma forma real. Então, a gente consegue melhorar esses dois pontos. Mas a gente deve levar em consideração que a utilização de recursos visuais não é sobrecarregar a sala de aula de inglês com
cartazes ou banners. Apesar de ser um recurso muito bom de ser utilizado, a gente trazer cartazes e banners sobre a matéria mesmo, a gente tem que tomar cuidado para não sobrecarregar a nossa parede, está cheia daquele conteúdo, porque na hora que o aluno for precisar recorrer àquele conteúdo, ele não vai ter acesso, porque ele pode se perder na quantidade de informação que ele tem. Então, uma coisa que poderia ser muito mais simples, que serviria mais como uma base para o aluno retomar aquela memória do que ele aprendeu em sala de aula, vai se tornar uma coisa muito mais difícil, porque tem muita informação, até o aluno localizar aquilo pode levar muito mais tempo. Então, nesse caso, a gente tem que pensar sempre que a utilização dos recursos visuais em formato de banner e cartazes pode ser sim utilizado, é muito bom, porém tem que ser utilizado com moderação. A gente tem que tomar cuidado para não sobrecarregar e utilizar na realidade de uma forma mais... Por exemplo, hoje na sua aula foi numerais, você ensinou numerais, a gente pode trazer assim um cartaz, um banner ali e colocar na parede enquanto a gente estiver trabalhando essa questão dos numerais. Então, toda vez que o aluno tiver um exercício que ele precisar recorrer, ele vai saber onde encontrar aquela informação. Depois que os nossos alunos já estão bem, já memorizaram essa questão dos numerais, a gente já trabalhou com eles bem, eles já absorveram tranquilos, a gente pode retirar aquele cartaz e inserir um outro de acordo com a nossa matéria. Claro, a gente pode ir trabalhando aos poucos, inserindo 2 ou 3 cartazes, mas nada de sobrecarregar a sua sala com muita informação, porque aquilo pode até atrapalhar o rendimento dos seus alunos durante a aula. Eles podem ficar distraídos enquanto você está explicando, podem ficar distraídos olhando os recursos visuais e acabar perdendo informações importantes. Por isso, só quando a gente estiver trabalhando o assunto, é bom a gente trazer aquele cartaz, aquele banner, trabalhar com os alunos, mostrar como é que vai funcionar, e quando os alunos absorverem aquele conteúdo, a gente pode retirar e ir incluindo outros cartazes, outros banners. Outra coisa também, a utilização dos recursos visuais. Só um segundo, deixa eu só arrumar aqui, né, pessoal? Outra coisa importante é a utilização dos recursos visuais deve sempre vir acompanhada de um planejamento. Então, se você está ali no meio da sua aula, está explicando o conteúdo, não adianta você começar a mexer no celular, procurar aquela imagem desesperadamente. Às vezes você vai perder mais tempo tentando incluir aquele recurso visual improvisado do que você levaria se durante o seu planejamento você já escolhesse as imagens que vai utilizar, imagens, vídeos. A gente vai falar mais para frente sobre o que a gente pode utilizar em sala de aula, mas leva muito mais tempo se você começar ali a tentar improvisar do que você trazer isso já planejado. Também você provavelmente não vai achar a imagem que você gostaria, do jeito que você gostaria, com as características que seriam necessárias para os seus alunos entender. Então, é importante termos essa questão do planejamento. Também a gente precisa pensar em qual recurso visual a gente vai utilizar para reforçar a ideia principal da nossa aula. Então, não é uma imagem aleatória, é uma imagem que reforce aquele conteúdo que a gente acabou de explicar. Então, o recurso visual ele tem que ter um objetivo claro, um objetivo de aprendizagem. Tudo bem definido. Quando a gente tem esses objetivos definidos, a gente consegue transmitir a ideia correta. Então, a gente consegue captar o interesse dos nossos alunos. Vamos lá. Quando a gente faz esse planejamento, a gente também tem que pensar que a repetição, ela está diretamente relacionada com a questão da memorização. Então, quanto mais a gente insiste naquele assunto, quanto mais recursos visuais a gente traz, ou quanto mais a gente repete aqueles recursos visuais, a gente consegue trazer à tona essa questão da memorização dos nossos alunos. Quanto mais eles virem aquilo, mais fácil vai ser deles lembrarem aquele conteúdo. E quanto mais recursos a gente conseguir trazer, então não só imagens, vídeos, tudo que a gente vai trabalhar daqui a pouco, quanto mais a gente conseguir trazer isso, mais ênfase na matéria a gente consegue trazer e é maior a probabilidade dos nossos alunos conseguirem entender aquilo e absorver aquela matéria. Vamos falar então um pouquinho sobre o nosso planejamento. Nessa questão do planejamento é importante a gente verificar quais recursos a gente já tem acesso. Então, verifique os recursos que você já tem na sua casa, os recursos que tem na escola. A gente tem que verificar toda aquela questão de sala de vídeo, se está funcionando o computador, se está funcionando o data show,
Se não for esse o caso, se você tem um notebook que você vai levar para trabalhar durante sua aula, se você não tem, se a escola tem algumas escolas têm notebook para você poder levar para a sala de aula. Questão da caixinha de som, aquelas caixinhas Bluetooth que a gente pode querer trazer algum vídeo, alguma coisa com áudio. Então, tudo isso a gente tem que verificar se está funcionando, se está tudo certo, se a gente vai poder usar. Tudo isso está incluso no planejamento. Também vamos pensar na quantidade de tempo que a gente vai levar fazendo isso. Vamos planejar certinho. Às vezes a gente planeja achando que aquilo vai durar a aula inteira, mas pela quantidade de tempo dura bem menos. E a gente vai ter alunos ociosos, isso não é bom. Os nossos alunos ociosos, eles acabam dispersando e não prestam essa devida atenção que a gente gostaria na nossa aula. Então, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de tempo que vai levar essa atividade, esse planejamento que a gente vai trazer. Também tomar cuidado com a questão do recurso visual adequado. Se a gente trouxer uma coisa muito infantilizada para alunos mais velhos, a gente vai acabar perdendo a atenção deles da mesma forma. Às vezes eles ficam com um pouco de vergonha de mostrar para os colegas que estão prestando atenção naquele conteúdo que eles taxaram como infantil. Então, por causa dessa vergonha, pode ser que eles acabem tentando não prestar atenção e acaba perdendo esse objetivo que era trazer o recurso visual para a nossa sala. Por isso, temos que tomar cuidado para trazer o conteúdo adequado, um conteúdo que chame a atenção de acordo com a faixa etária, um conteúdo que tenha a ver com o universo ali, com a realidade daquela turma que nós estamos ensinando. E o objetivo de aprendizado daquela atividade tem que estar sempre definido, tem que estar sempre bem claro na nossa mente. Não adianta a gente tentar improvisar uma coisa ali na hora, porque sem objetivo, aquilo vai se tornar apenas mais uma distração para os nossos alunos do que um aprendizado. Então, temos que tomar cuidado com isso também. Outra coisa é a gente utilizar esses recursos visuais nas nossas explicações. Então, enquanto nós estamos explicando, nós podemos trazer os recursos para dar um embasamento naquela matéria que nós estamos falando. Quando estamos ensinando vocabulário, por exemplo, nós podemos trazer imagens para reforçar a memorização, sempre dando preferência para as imagens coloridas. Por quê? Porque as imagens de preto e branco, quando a gente compara as imagens preto e branco com as mensagens coloridas, a gente percebe que temos um retorno muito maior da memorização dos alunos quando utilizamos os recursos coloridos. Então, quanto mais cheio de cor, mais fácil do nosso aluno, da gente conseguir essa atenção do aluno, esse interesse do aluno, e do aluno conseguir memorizar aquela imagem e aquela palavra que nós estamos tentando ensiná-los. E a gente pode fazer isso de diversas formas. A gente pode fazer isso montando um PowerPoint, uma apresentação igual essa que você está vendo, que a gente prepara. A gente pode pegar as imagens do Google e colar ali nas apresentações e depois trazer para a sala de aula para ajudar os alunos a memorizar. Ou então, se você não tem esse recurso, a gente pode trazer também nos nossos dispositivos, por exemplo, num computador ou num tablet, no celular, a gente pode ir mostrando para os nossos alunos aquele conteúdo durante a aula. Isso tudo vai depender de quais recursos você tem. Então, está aqui de acordo com o nosso planejamento. Qual recurso você tem para você poder utilizar os recursos visuais em sala de aula. Eu sou até suspeita de falar sobre essa questão do visual, porque eu utilizo muito. Tem até aula minha disponível nas plataformas, tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram. Tem as aulas que eu dou com relação a isso. Eu gosto muito de unificar a questão da memorização com outros temas. Eu gosto de fazer vários temas, trabalhar vários temas. Nessa aula específica, eu estava falando sobre cores, eu estava falando um pouquinho sobre quais dinâmicas a gente podia utilizar enquanto a gente ensina cores para os nossos alunos. Porque cores são um vocabulário que a gente acaba tendo que memorizar, não tem uma fórmula prática, não tem como a gente pular essa etapa da memorização. A gente só vai aprender por meio dessa questão de associar a cor com a palavra em inglês. E aí, nisso, eu até trouxe... geralmente costumo mostrar para os alunos essa questão da cor e do nome da cor em inglês, e depois eu venho trazendo um exercício relacionando a cor com o objeto. E aí a gente vai conversando entre temas. Eu posso trazer uma fruta com várias cores para os alunos irem falando para mim quais são as cores, qual é o nome da fruta, e a gente vai trabalhando vários temas, transversal, a gente consegue ir trazendo com eles
vários temas para serem para eles colocarem em prática. Então, é muito importante, eu sou até suspeita de falar, porque eu utilizo muito o recurso visual nas minhas aulas, eu gosto bastante, porque eu sinto a diferença. Eu sinto que quando eu trago o recurso visual, o aluno consegue lembrar dos detalhes, ele consegue absorver o conteúdo. Por exemplo, quando eu mostrei esse sofá agora, o sofá vermelho, provavelmente, se eu te perguntar daqui a 1 hora qual foi o recurso que eu utilizei para ensinar a cor vermelha, provavelmente você vai se lembrar que foi um sofá vermelho. Isso facilita porque entra naquela questão de que é natural para nós, o nosso recurso visual ele já faz parte da nossa comunicação. Então, por isso a gente consegue absorver as informações, consegue absorver os detalhes. O nosso terceiro passo é combinar as imagens com texto. Da mesma forma que no começo desse episódio, eu mostrei um texto e mostrei uma imagem, e foi muito mais fácil entender a imagem, quer dizer, foi muito mais fácil entender o texto por causa da imagem. Da mesma forma, a gente deve trabalhar desse modo com os nossos alunos. Se houver uma imagem relacionada ao texto, ali na apostila ou no exercício que você trouxe, a gente pode explorar aquela imagem, fazendo com que os alunos se preparem para o conteúdo. Eu já vou falar sobre isso. Mas isso vai fazer esse exercício, essa técnica de trabalhar a imagem antes de entrar no texto, vai ajudar muito os alunos a memorizar aquela informação que vai ser passada durante o texto. Então, por exemplo, geralmente a gente tem os textos assim, né? Que aí vem a imagem e depois vem trazendo o texto para fazer a leitura. Então, a gente tem que trabalhar com os nossos alunos. O que vocês veem nessa imagem? O que vocês acham que o texto vai falar sobre essa imagem? Vocês já tinham visto isso em algum lugar? Sobre o que é relacionado a esse tema? Por exemplo, essa máscara aqui, muitos vão lembrar, há pouco tempo atrás, recentemente, a gente teve a questão de uns hackers, né, que utilizavam essas máscaras, e toda essa questão que a gente vai trabalhando com o nosso aluno, de ele lembrar, dele tentar relacionar com o conhecimento de mundo que ele tem, ele tentar relacionar como que aquilo está ligado com a vida dele, isso ajuda ele a se preparar para o conteúdo que vai vir e ajuda ele a absorver o conteúdo que vai ser trabalhado durante o texto. Da mesma forma ali na questão do Oscar, né? O que é um Oscar? Como que a pessoa ganha o Oscar? O Oscar geralmente é dado para quem? A gente vai fazendo essas perguntas para fazer o aluno raciocinar, para fazer o aluno pensar sobre o assunto que vai ser trabalhado. Então é muito importante quando a gente tem essa questão do recurso visual e a gente trazer o texto como para eles se conversarem, para eles se complementarem e assim conseguir que o nosso aluno absorva aquela matéria. O quarto passo é a gente trazer vídeos sempre que possível. Mas, claro, o vídeo ele não é uma substituição da nossa explicação. Não é uma substituição. Eu já falei um pouco disso por aqui e volto a falar. Por que não substitui? Porque cada vídeo ele foi criado com um intuito, né? Ele foi criado para um público-alvo. Nem sempre o público-alvo para qual foi criado ali aquele vídeo, nem sempre é o público-alvo dos nossos alunos. Às vezes vai diferir na faixa etária, às vezes vai diferir que o assunto não vai ser tão relevante para aqueles alunos. Tudo isso você tem que levar em conta quando você for trazer um vídeo, porque pode ser, na verdade, você pode levar um tempo preparando aquela aula lá no planejamento, você trouxe ali pensando que aquele vídeo ia ser eficaz e chegou lá, seus alunos não quiseram prestar atenção porque eles não sentiram que aquilo era relevante para eles. Por isso que eu sempre falo que não substitui a nossa explicação. Um vídeo ele tem que ser só um complemento daquilo que a gente está explicando, porque aí não tem essa. Quando é um complemento daquilo que a gente está explicando, com certeza o nosso aluno ele vai precisar prestar atenção, ele vai precisar dar esse momento do interesse dele para o que nós estamos mostrando. E o vídeo, ele ajuda os nossos alunos a verem na prática como que aquele assunto é utilizado. Quando ele vê que aquilo tem um objetivo na prática, ele começa a ficar mais interessado no assunto. Isso precisa sempre vir seguido de um objetivo definido, senão o nosso aluno não vai entender onde que a gente quer chegar com aquele assunto. Ele precisa entender qual é o objetivo que foi definido para aquela aula, para a gente trazer aquele vídeo. Um exemplo, eu sou muito suspeita, novamente sou suspeita de falar, porque eu gosto bastante de trabalhar com o conteúdo, com o material que eu encontro no BBC. E lá tem um vídeo, na parte do Learning English, temos esse vídeo aqui, que ele vem trazendo um pouco mais sobre o vocabulário de vida marinha. Ele vai falar um pouco mais sobre o vocabulário de vida marinha.
E eles sempre trazem essas legendas em inglês, trazendo as palavras que provavelmente são novas para o vocabulário dos nossos alunos. Eles trazem ali grifados, vocês podem ver aqui que está escrito ali futebol em vermelho. Então, já mostra ali que é um conteúdo que provavelmente os nossos alunos vão precisar da nossa explicação do significado, do sinônimo, da tradução daquilo. E aí eu gosto bastante de utilizar. A gente tem que trazer o vídeo voltado para o foco da nossa aula. Então, se eu expliquei ali, estou explicando sobre vida marinha, sobre vocabulário de mar, de oceano, eu posso trazer um vídeo que vai enfatizar aquilo, porque vai ficar muito mais fácil do meu aluno ver na prática onde que se utiliza, vai ficar muito mais fácil dele memorizar aquele vocabulário, aquelas palavras que eu acabei de ensinar. Outra coisa é a gente utilizar os recursos visuais para estimular a curiosidade dos nossos alunos. Então, eu costumo dizer que toda aula a gente tem que trazer alguma coisa ali para estimular a curiosidade, para o aluno ficar motivado em aprender inglês, para ele entender qual que é o objetivo dele ali dentro da sala de aula, qual é a relevância daquele assunto para ele. Então, a gente vai focar nos assuntos que são interesses dos nossos alunos, claro, né? Para a curiosidade deles, a gente tem que pensar o que interessa aquele aluno para a gente poder estimular aquela curiosidade. Vamos conseguir trabalhar também diversas habilidades. Então, quando a gente está trazendo um vídeo que a gente sabe que é do interesse do aluno e que vai estimular a curiosidade dele, vamos aproveitar para trabalhar o máximo possível as habilidades que a gente pretende alcançar naquela aula. Por exemplo, um recurso visual pode servir como um debate. Então, você trouxe ali uma imagem, que é um tema atual. Por exemplo, se a gente entra ali naqueles jornais que a gente acessa hoje em dia pelo site, às vezes tem uma imagem ali. A gente pode trazer algumas imagens para fazer um debate em sala de aula, perguntar o que os alunos estão vendo o que os alunos estão vendo naquela imagem, o que eles acham, qual a opinião deles sobre o assunto. A gente consegue trabalhar muitas coisas utilizando o recurso visual e trazendo, assim, a curiosidade do aluno para a nossa matéria. E com relação a isso, eu tenho uma indicação de dois sites que vão trabalhar com relação a vídeos. Então, não só a questão de música, que eu trabalhei na live de ontem, isso acho que foi na live de ontem, eu trabalhei a questão de música, tem um site que faz a mesma função, que é tirar algumas palavras ali da legenda do vídeo e os nossos alunos irem preenchendo as lacunas que faltam com essas palavras. Ele também trabalha as frases, expressões idiomáticas, várias coisas. O aluno consegue aprender vendo ali com vídeos reais, com canais reais. Então, isso chama a atenção dos nossos alunos, isso desperta a curiosidade deles. Então, é muito bom a gente utilizar essas ferramentas que vão conseguir alcançar os nossos alunos. Eu não sei pronunciar direito, não sei se é Ororó, mas é um site que você entra ali pelo ororó.tv e você consegue verificar quais são os canais disponíveis. Até achei um bem interessante ali da questão de ciência, que muitas vezes chama a atenção dos nossos alunos, né? Questão de experimentos, deles fazerem essas coisas novas. E ele vem todo com essas legendas em inglês para os nossos alunos irem aprendendo vocabulário, irem aprendendo expressões, coisas do dia a dia. Muito interessante, vale a pena tirar um tempinho para verificar. E não só indicar para os alunos, mas talvez trazer para a sala de aula, se você tiver acesso a um notebook da escola ou na sala de informática, e fazer como se fosse uma espécie de desafio com seus alunos, dividir eles em grupos e ver qual turma consegue completar corretamente as lacunas. Tudo isso pode ser pensado lá no nosso planejamento de aula, de acordo com a turma, de acordo com a faixa etária. Outro site também que vai ajudar a gente nessa questão de trabalhar os vídeos é esse SpeechYard, que ele vem trazendo ali também vários vídeos. Esses aqui, eles trazem mais séries, seriados com relação mais comuns lá nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, pode ser que os alunos não tenham tanta familiaridade quanto nesse aqui. Esse aqui, eles utilizam essa questão dos vídeos do YouTube. Já nesse daqui, são seriados, séries mais comuns em outros países. Então, pode ser que eles não tenham tanta familiaridade com eles, mas, de qualquer forma, é um recurso visual muito rico, vai trazer muito conteúdo, muita informação que os nossos alunos vão poder trabalhar dessa forma, preenchendo as lacunas, verificando as expressões idiomáticas. Tudo isso eles vão conseguir aprender nesse site.
E é isso, então, aqui fica a sugestão, então, eu falei aqui, né, do Speech Art, e esse aqui, o Ororó TV. Quanto mais informação a gente consegue trazer nessa questão do recurso visual para os nossos alunos, mais a gente consegue aumentar o interesse deles, despertar a curiosidade deles e fazer com que eles consigam absorver a maior parte do conteúdo. Então, é muito importante a gente reservar um tempo do nosso planejamento para trazer os recursos visuais e conseguir, assim, alcançar, estimular aquele aluno, fazer com que ele absorva, fique interessado na nossa matéria, certo? Então, tudo parte ali da questão do planejamento, de verificarmos a quais ferramentas nós temos acesso, para depois vir trazendo ali as imagens como reforço da nossa explicação, trazendo os vídeos também como um complemento, nunca como substituição da nossa explicação. E, por fim, trazendo os conteúdos que vão despertar o interesse deles, trazendo imagens que vão ser úteis na hora dos debates, na hora de trabalhar o pensamento crítico dos nossos alunos. Tudo isso é muito importante. E como a gente viu hoje, tenho certeza que você ainda lembra da imagem do começo do episódio, que era a imagem da baleia lá num lugar bem calmo, bem tranquilo, para você ver como a gente consegue ainda lembrar dos recursos visuais com muita facilidade, uma facilidade bem maior do que a gente consegue se apegar às palavras do texto. Por isso, utilize recursos visuais para trazer o interesse do seu aluno à tona. Deixa eu encostar aqui. Certo, então esse foi o nosso episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Agora, essa semana encerrou as lives, mas na segunda-feira tem mais, a gente volta a ter lives a partir da segunda-feira. E eu queria também lembrar que esse aquecimento está sendo feito para um evento muito especial, vai ser um encontro virtual gratuito, 100% online, 100% gratuito, que você vai poder participar aí da sua casa. Vai acontecer no dia 4 de fevereiro, às 22 horas. Então não perca, participe desse evento, eu vou ensinar o que você precisa saber para aumentar o interesse dos seus alunos em sala de aula agora em 2021. Vamos começar 2021 com o pé direito. Logo vamos estar de volta com as nossas aulas presenciais. Então, você precisa saber quais técnicas você precisa aplicar para ter o interesse dos seus alunos em sala de aula. Combinado? Muito obrigada pela sua presença hoje. E é isso, nos vemos então na segunda-feira, temos mais live. E me acompanhe nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. E entre para o nosso canal do Telegram, onde eu vou atualizando vocês das novidades para esse evento. Combinado? Muito obrigada. Vejo você, então, nos meus canais e também nas lives da semana que vem. Tchau, tchau!